Ok, pessoal, então voltamos aqui com a nossa quarta e última parte, né, do conteúdo de cinética química. Nessa parte aqui nós vamos estudar a lei da ação das massas, né? O que essa lei ela faz é basicamente estudar a relação entre as concentrações dos reagentes e a velocidade da reação, né? Então, o que essa lei diz? Essa lei diz que a velocidade da reação é diretamente proporcional, tá? À concentração dos reagentes. Tá? Então, a concentração dos produtos não interfere em nada, tá? Não interfere em nada aqui, ó. O que vai importar é a concentração desses caras aqui, ó, que são os reagentes. Então, o que ele diz é basicamente o seguinte: quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. E isso é proporcional. Então, se eu dobrar a concentração de um reagente, eu vou aumentar a velocidade da reação nessa mesma proporção, tá? Então, isso pode ser resumido na forma de uma equação que diz o seguinte: a velocidade da reação é igual a uma constante, né? Que essa constante vai depender da reação em si, vai depender do tipo de reação que está acontecendo. Essa constante vai ser multiplicada pela concentração do reagente A elevada a um expoente qualquer, tá? Um expoente que é obtido geralmente experimentalmente, né? Você faz experimentos, vários experimentos para saber que expoente vai ser esse. E multiplica também pela concentração de B, né? Concentração, esse colchetezinho significa concentração. Então, multiplica pela concentração do reagente B elevado a outro expoente obtido experimentalmente. Então, cai uma constante de proporcionalidade. E esse alfa e esse beta, que são os expoentes, eles são determinados experimentalmente, tá? Mas guardem para vocês essa equação aqui, porque a gente vai utilizar ela daqui para frente. E aí a gente tem uma separação, né? Existe reação elementar e reação não elementar. O que é reação elementar? É a que acontece numa única etapa. E a reação não elementar é mais de uma etapa, né? Obviamente, mais de uma etapa. Então, as reações que acontecem em uma etapa só, aconteceu, acabou, são reações elementares, e aquelas que acontecem em várias etapas, né, duas ou mais, são não elementares. Na reação elementar, tá, esses expoentes aqui, alfa e beta, vão ser os próprios coeficientes, tá? Então, ou seja, vão ser o próprio A e o próprio B. Tipo, supor que essa reação aqui, ó, dá um exemplo. O coeficiente aqui é 2, o coeficiente aqui do oxigênio é 1, reforma a água, né? Que é o produto ele não vai entrar não na equação. Mas aí, se eu fosse escrever a equação da velocidade, ficaria como? Ficaria V igual a K, tá? Vezes, aí eu tenho a concentração do H2, né? Que é o primeiro reagente, elevada a quem? A 2, ó. Porque como essa reação aqui é elementar, né? No caso, na questão ele vai dizer se a reação é elementar ou não. Vamos supor que essa reação seja elementar, então o coeficiente aqui vai ser o próprio coeficiente da reação, tá? Não vai ser um valor diferente, né? O expoente vai ser o próprio coeficiente. Então, como o coeficiente aqui é 2, né, do hidrogênio, então aqui vai ser elevado a 2. Aí, vezes a concentração do oxigênio, e aí elevado a 1, né? Aqui é 1. Quando é elevado a 1, não preciso colocar, né? Porque automaticamente a gente já sabe que aqui é 1. Então, a equação da velocidade ficaria dessa forma, ó. Então, vocês têm que saber escrever essas equações. Quando pedir na questão, você tem que saber escrever essas equações aqui, dependendo do exemplo que for dado lá, certo? Então, eu dei só um exemplo para você entender como é que faz. Aí, o produto ele não entra na equação, só entra os reagentes. Se tiver 3 reagentes, então vão ser três substâncias aqui, ó. Cada uma é elevada ao seu coeficiente se a reação for elementar. Quando a reação é não elementar,
ou seja, ela acontece em mais de uma etapa, sempre vai ter uma etapa mais lenta, tá? Vai ter uma etapa mais lenta e as outras são mais rápidas. Essa etapa lenta é a que importa, tá? Então, a velocidade da reação ela vai ser determinada pela etapa lenta, tá? Etapa lenta. Sempre eu vou pegar e levar em consideração a etapa lenta, nunca as etapas rápidas, tá bom? Então, nesse caso, ó, ele deu um exemplo aqui, a equação vai ficar velocidade, né, que é a mesma coisa de velocidade, é igual a K vezes aí a concentração. Aí eu vou pegar a etapa lenta é a primeira. Ó. Eu vou pegar o H2 elevado a 1, né, aqui é elevado a 1, não tem nada, é como se fosse 1, e vou pegar o NO, né, NO elevado a 2. Tá aqui, ó, NO elevado a 2. Então, essa seria a equação. Então, sempre quando tiver mais de uma etapa, eu vou a equação da velocidade vai levar em consideração a etapa lenta apenas, tá bom? E os seus coeficientes. Perceba que aqui na etapa rápida tem o N2O, mas ele não entra aqui porque é etapa rápida, né? Ele não está na etapa lenta. E tem casos também em que o mecanismo da reação ele não é dado, né? Ou seja, ele não vai dar as etapas, não vai dar as reações, ele vai apenas dar uma tabela com vários experimentos e alguns valores, né? Ele vai dar alguns valores de concentrações e de velocidades. E aí eu vou ter que descobrir essa equação só utilizando esses valores aí. Aí nesse caso aqui é um pouquinho mais trabalhoso. Bora lá. Ele deu aí uma reação, ó. Aí são 3 reagentes, presta atenção, são 3 reagentes, A, B e C. Eu não tenho a equação em si, eu não sei quais são os coeficientes, eu não sei se é elemental ou não elemental, eu não sei de nada, eu só tenho essa tabela. O que, que eu vou fazer? Nesse caso, para eu chegar na equaçãozinha, o que, que eu vou fazer? Primeiro vamos ver vamos ver em relação ao A, né? Vamos ver em relação ao A. Vou colocar a velocidade, né? Eu vou colocar sempre o Kzinho aqui, que eu não sei quanto é. Primeiro vamos ver em relação ao A. Como é que eu sei? Ó, eu vou ter que descobrir o expoente do A, né? O A aqui vamos chamar de Azinho. Aí eu vou ter que descobrir o coeficiente do B, eu vou chamar de Bzinho aqui. E depois o expoente do C, eu vou chamar de Czinho. Como é que eu vou descobrir quem é A, quem é B e quem é Czinho aqui? Simplesmente olhando esses valores aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar duas linhas aqui da tabela em que eu altero o A e não altero os outros. Então, por exemplo, ó, da primeira para a segunda linha, eu alterei o A de 2 para 4, aí o A que não alterou, continuou 3 e esse também não alterou. Ou seja, eu não mexi no B e no C, eu mexi só no A. Então, para eu saber o expoente do A, como é que ele interfere na reação, eu tenho que pegar duas linhas em que eu não mexi nos outros, mexi só no A. E aí eu vou ver o que aconteceu com a velocidade, qual foi o comportamento. Tá? Porque aí eu eliminando o B e o C, eles não interferiram em nada. Só o A interferiu. Eu vou saber de que forma ele interferiu. Né? Então, o que, que eu noto aqui? Ó? Da primeira para a segunda linha, eu dobrei a quantidade de A. Eu dobrei. Multipliquei por 2. O que, que aconteceu com a velocidade? Ó? A velocidade ela foi de 0,5 para 2. Ou seja, a velocidade foi quadruplicada. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu elevei 2 ao expoente do A, né, que é o Azinho, deu 4. Aí beleza, então qual é o expoente que eu elevando 2 a ele vai dar 4? Óbvio que é 2, né? Eu sei que 2 elevado a 2 dá 4. Descobri o valor de A. O valor de Azinho aqui é 2. Então eu vou ter K. Aqui vai ser concentração de A elevado a 2. Agora vamos descobrir o de B. Agora eu vou ter que pegar duas linhas em que eu altero o B e não altero os outros, tá? Eu não altero só o P, que é para os outros não influenciar em nada. Então bora lá. Eu altero só o B, ó. Da segunda para a terceira eu estou alterando o B e não estou alterando nem o A e nem o C, ó. Bora lá, da segunda para a terceira, ó. O A não altera, né? Continua 4. O C não altera, continua 1. E eu alterei aqui, ó. Eu alterei de 3, do B de 3 foi para 6, ou seja, dobrou também, né? Eu dobrei a concentração de B.
o que aconteceu com a velocidade? Ó? Era 2, continuou 2, ou seja, não alterou nada. Ficou 1. Ficou 1, né? Se não alterou nada, é 1. É como se eu tivesse multiplicado ela por 1. Ó. Aqui, no caso anterior, é como se eu tivesse multiplicado por 4, porque 4 vezes meio dá 2. Agora, daqui para cá, é 1, porque 1 vezes 2 continua 2. Tá? Agora me diz, qual é o número qual é o número que tem que ser expoente de 2 para o resultado dar 1? É 2 elevado a quanto que dá 1? É óbvio que é 0, né? Então, qualquer número elevado a 0 dá 1. Ou seja, se o B é 0, eu descobri que o B é 0, isso quer dizer que ele não interfere em nada na velocidade. Então, eu vou eliminar ele aqui da equação. Ele não interfere em nada, né? Deu 0. Por último, vamos achar o coeficiente de C. E agora eu vou ter que pegar duas linhas em que eu altero a substância C, altero a quantidade de C e não altero os outros. Tá? Deixa eu apagar aqui, porque aqui o espaço já ficou pequeno, né? Bora lá. Eu altero o C, ó, da terceira para a quarta linha eu altero o C, não altero o B e não altero o A. Tá? Então eu vou pegar a terceira e a quarta linha aqui e comparar. Já vou até apagar aqui, porque isso aqui já foi, né? Bora lá. O que aconteceu aqui na concentração de C da terceira para a quarta linha? Eu dobrei também, né? Foi de 1 para 2. Eu dobrei. Eu multipliquei por 2. Ó. Multipliquei isso aqui por 2. Então, eu dobrei. Então, isso aqui elevado ao coeficiente de C vai dar o que aconteceu com a velocidade. O que aconteceu com a velocidade? Ó? Caramba, de 2 foi para 16. Aqui é como se eu tivesse multiplicado por 8. 2 vezes 8 dá 16, né? Ó? Multipliquei por 16. Eu multipliquei a velocidade por 8. Então, qual é o número que tem que ser expoente de 2 aqui para dar 16? É 2 elevado a quanto que dá 16? 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4, né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, é 2 elevado a 4 dá 16. Logo, o valor de Czinho aqui é 4, tá? Ou seja, o expoente aqui é 4. E aí nós chegamos na nossa equação. Chegamos na nossa equação. Não, pera aí, pessoal. A velocidade ela não foi multiplicada por 16, ela foi multiplicada por 8, né? Ela ficou 8 vezes maior. Então aqui não é 16, aqui é 8. Aqui é 8, ó. Aqui é 8, tá? Eu vejo quantas vezes eu vejo quantas vezes a concentração foi multiplicada, coloco desse lado, elevado ao coeficiente dele, né, do C, e do outro lado eu vejo quantas vezes a velocidade multiplicou. Multiplicou por 8, né? Então aqui é 8. Então o número que é elevado, o número que tem que ser expoente de 2 para dar 8, na verdade não é 4, é 3, né? É 3. 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira dá 8, né? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então aqui vai ser 3, na verdade. Deixa eu apagar isso aqui. Então aqui é 3. Então essa seria a equação. Então por que o B não aparece? Ó? Apesar dele ser um reagente, porque lembra que a gente fez deu zero, né? Quando dá zero, você não coloca, tá? Porque qualquer coisa elevada a zero vai dar 1 e não interfere em nada. Então essa é a equação. Então o objetivo dessa parte do conteúdo é você sempre achar essa equação aqui, ó. E ela é bem simples. Você vai colocar o V, vai colocar o K sempre, vai colocar a concentração dos reagentes. O problema é achar os expoentes. Então lembra, quando a reação é elementar, só é pegar os coeficientes da própria equação e colocar aqui. Quando ela é não elementar, é várias etapas, você pega os coeficientes da etapa lenta e coloca aqui. Agora, quando ele não dá nada, ele não diz nada, ele dá só essa tabela com esses valores, aí você tem que fazer esse processo que a gente fez aqui agora, tá? Para descobrir os coeficientes, tá bom? Então, o objetivo aqui é sempre descobrir esses coeficientes aqui, né? Que vão ser os expoentes. Vamos treinar um pouquinho, ó, vamos fazer mais algumas questões aqui, que aí vocês vão entender melhor como é que faz. Para aprender isso aqui é treinar mesmo, tá? Não tem dificuldade não.
Ó, questão 9. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. Aí ele deu a reação aqui, ó. Então, eu tenho reagente H2 e NO, tá? Lembra que produtos não entram na equação, só os reagentes. E aqui ele já deu os coeficientes. Aqui é 2 e aqui é 2. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela. Ele não disse se a reação era elementar ou não, tá? Então, como ele não deu essa informação, a gente vai ter que fazer por esse processo que a gente fez por último, né? Que é comparando aqui as velocidades, tá? Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei da velocidade para a reação é... Então, ele quer que ache a lei da velocidade. A gente sabe que vai ser K vezes... Aí eu coloco a concentração do H2, que é o primeiro reagente, vezes a concentração do NO, que é o outro reagente. Só que eu vou ter que descobrir que expoentes vai entrar aqui, né? Vamos chamar aqui de X e aqui de Y, né? Tem que descobrir esses expoentes. Beleza, para descobrir o expoente do hidrogênio, eu vou ter que pegar uma linha, duas linhas em que eu altero ele e não altero o outro. Ó, da primeira para a segunda, né? Ó. Aqui eu alterei o hidrogênio, né? O H2, e não alterei o NO. O NO continuou a mesma concentração. E aí eu vou descobrir o que aconteceu com a velocidade. Então, bora lá. Ó. O que aconteceu com a concentração aqui? Dobrou, né? De 0,1 para 0,2, dobrou. Aí isso aqui elevado ao expoente dele, que é x, aí vai ser igual ao que vai acontecer com a velocidade. A velocidade também dobrou, né? Foi de 0,1 para 0,2, dobrou. 2, foi multiplicada por 2. Então, se eu multiplicar a concentração por 2, a velocidade também é multiplicada por 2. Então, obviamente, aqui é como se fosse 2 elevado a 1. Se eu cortar aqui, então x igual a 1, né? Ou seja, o expoente aqui do H2 é 1. Agora vamos para o NO. Bora pegar aqui duas linhas em que eu altero ele e não altero o outro. Ó, a primeira e a quinta. Ó, da primeira para a quinta, eu não alterei o H2, né? Continuou a mesma coisa. Mas eu tripliquei o NO. Foi de 0,1 para 0,3. Então aqui eu tripliquei. O que aconteceu com a velocidade aqui, daqui para cá? Era 0,1, foi para 0,9. Então aqui eu não dupliquei, né? Eu multipliquei por 9. Então bora lá. Eu tripliquei a concentração, né? Elevada a y, que é o expoente do NO. Isso aqui eu não dupliquei a velocidade. Então aqui a gente faz assim, ó. A gente tenta deixar esse número com a mesma base desse. Então, eu sei que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9, tá? Aí eu posso só cortar aqui, ó. Então, eu sei que o y deu 2. Então, já descobri aí o expoente, o valor do expoente x e o valor do expoente y. Então, agora vamos reescrever essa equaçãozinha aí na forma correta. Deixa eu só mudar a cor aqui, ó. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a velocidade é igual a k vezes H2, concentração de H2 elevado a 1, tá? Então, como é elevado a 1, não precisa colocar, vezes a concentração de NO elevado a 2. Aqui deu 2. Então, a nossa alternativa é a letra E, certo? Questão número 10. Número 10, ó. A cinética da reação hipotética, ele deu uma reação hipotética, né? Produtos aqui não interessa. Foi estudado obtendo-se a seguinte tabela. Ele deu a tabelinha de novo, a mesma coisa. A lei da velocidade para a reação hipotética é fornecida pela equação. Então, a mesma coisa. A gente vai ser a velocidade, vai ser K vezes aí a concentração de A, né? Vezes a concentração de B. Mas a gente tem que descobrir os coeficientes, né? Vamos chamar aqui de X e aqui de Y. A gente não sabe. Se ele dissesse que a reação era elementar, era só pegar o 2 e o 3 aqui e colocar lá, né? Aí ele não disse, né? Então ele deu a tabela para a gente fazer aquele mesmo procedimento. Bora lá. Primeiro vamos descobrir o de A, tá? O X. Vamos pegar aqui duas linhas em que o A não, em que o A altera e o B não, ó. Primeira e segunda, né? O A dobrou
O B não alterou nada. Agora ver o que aconteceu com a velocidade. Então, eu dobrei o A, né? Dobrei o A, né? Multipliquei por 2 o A. E aqui também multipliquei por 2, né? O 4 é o dobro de 2. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que o A dobrou, né? É elevado a x, que é o coeficiente dele, e a velocidade foi e dobrou também. Então, obviamente, aqui é como se fosse 2 elevado a 1, as bases iguais corta, então x é 1. Então, descobrimos já o coeficiente do A. Agora, vamos procurar linhas em que eu altero o B e o A não, né? Cadê a borracha? Linhas em que eu altero o B e o A não. O A não altera da primeira para a quarta e da primeira para a quinta, né? E o B da primeira para a quarta dobrou e da primeira para a quinta triplicou. Então aqui tanto faz, ó. Eu posso pegar, por exemplo, aqui a primeira e a quarta, né? Que o A não altera e o B dobra. O que aconteceu com a velocidade? Quadruplicou. Foi de 2 para 8, né? Quadruplicou. Então, vou fazer a continha. Eu dobrei a concentração, aí agora é y, né? Eu quadrupliquei a velocidade. Aí eu sei que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, ó. Deixei bases iguais, ó, para cortar. E aí, com certeza o y vai ser igual a 2, né? Eu elimino aqui, o que restou é o valor deles. Pronto, descobri os coeficientes. Bora, rapaz. Agora vamos reescrever a equação. Então, V é igual a K vezes a concentração de A elevado a x, que é 1, e a concentração de B elevado a y, que foi 2. Alternativa D, né? Letra D. Então, refaçam bastante, tá? Essas questões aí, para vocês entenderem aqui como é o procedimento. Questão 11, ó. Considere a seguinte reação química hipotética. Outra reação hipotética. Com os dados obtidos, construiu-se o seguinte gráfico em que foi medida a velocidade inicial da reação, variando-se as concentrações de A e de B. Então agora, qual a diferença, pessoal? A diferença é que ao invés dele dar a tabela, ele deu um gráfico, tá? Mas isso não muda nada. Tá? Ó, essa linhazinha azul representa a concentração de A, e essa linha vermelha é a concentração de B, tá? Acho que houve um erro bem aqui de digitação, é B. Certo? Que é a linhazinha vermelha. Então a gente percebe o seguinte: a concentração de A, ela foi de 0 para 0,1, né? A velocidade ela dobrou. Ó, o que acontece aqui, pessoal? Na verdade, vamos fazer de uma forma diferente. A velocidade dos dois dobrou. Do A dobrou e do B também dobrou. Só que o que acontece? O B ele teve que ter uma concentração maior, tá? Então, para eu dobrar a velocidade do B, tá? Eu tive que duplicar ele, tá? Tive que duplicar ele, ó. Tá? Eu saí do zero, e aí eu tive que ir para 0,2, né, de concentração, para a velocidade de 0 para 0,02, certo? Então eu tive um aumento de 0,02 na velocidade, né? E eu tive um aumento de 0,2 aqui na concentração, né? Se eu dividir isso aqui vai dar 0,1. Isso aqui no B. O que aconteceu com o A? O A, a velocidade foi para 0,02, só que a concentração
ela só precisou ir para 0,1. Se eu dividir isso aqui, dá 0,2. Então, o que que isso aqui está me mostrando? Isso aqui está me mostrando que o A, ele influencia a velocidade 2 vezes mais do que o B. Tá? O A influencia a velocidade 2 vezes mais que o B, ó, porque o A não deu o dobro do B, ou seja, o coeficiente do A é 2 e do B é 1. Então, aqui a gente já descobre aqui que é a letra C. Tá? Aqui duplicou o A, triplicou o B, nada a ver. Duplicou os dois, nada a ver, porque o B ele é mais lento, né? Para eu dobrar, para eu chegar aqui nessa velocidade, eu precisei do dobro de concentração de B, tá? Então quer dizer que o A ele é 2 vezes mais rápido que o B. Enquanto o B é 1, o A é o dobro, é 2. Se o B fosse 2, o A seria 4. Como não tem essa alternativa aqui, então a única alternativa que se encaixa é a C, né? Beleza? Então quando tem gráfico assim, vocês podem fazer dessa forma, tá? Forma diferente. Aí temos a questão 12, uma reação química hipotética representada pela seguinte equação. Aí tem a equação geral, né, equação global, aí tem as etapas, né, então ela é não elementar, então tem a etapa rápida e a etapa lenta. A lei da velocidade da reação pode ser dada por... Pessoal, o que eu falei para vocês? Eu sei que produto não interessa, eu já vou cortar os produtos, ó. Todos os produtos eu vou cortar. Quando a reação é não elementar, eu não vou pegar a equação global, eu vou pegar a etapa, mas qual etapa? A etapa lenta, tá? Então, a única coisa que me interessa é a etapa lenta. Então, a reação que me interessa é essa aqui, ó, da etapa lenta. Eliminando os produtos, eu resto só isso aqui, ó. Então, a lei da velocidade vai ser a velocidade é igual a K vezes os reagentes. E o reagente é só um, é o A. E como não tem coeficiente, a gente sabe que quando não tem é 1, né? Como se fosse 1. Ou seja, letra A. Então, uma questão bem simples aí. Ele colocou a equação global e a etapa rápida aqui só para confundir vocês, né? Só é lembrar que quando é em etapas, pega só a etapa lenta, tá bom? A equação fica assim. Então, encerramos por aqui, tá? Já revisamos hoje todo o conteúdo de cinética química. Se eu não passei ainda uma atividade, eu não lembro se eu já coloquei, mas eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem. E a gente encerra esse conteúdo. Próximo mês a gente começa o conteúdo novo, tá, pessoal? Então, tchau, tchau, até mais.